O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu na manhã desta segunda-feira o 11º curso interdisciplinar de gestão de mandato. A aula tratou sobre negócios jurídicos administrativos, controle dos atos públicos e direitos políticos, com o professor Hamilton Augusto. O professor Hamilton é o vice-presidente da comissão da OAB São Paulo de relacionamento com a Assembleia Legislativa. Esse foi o último curso desse ciclo de palestras. Vamos imaginar um assessor nível 1, assessor administrativo nível 1, que se passa por procurador ou advogado, eventualmente, de um gabinete, e toma algum ato, escreve um parecer. Quem está de fora não tem como imaginar que aquele servidor não tem competência para tal. O fato dele estar dentro do órgão, se apresentar como tal, por uma questão de aparência de investidura, o torna responsável pelo ato que ele praticou. Ele não vai conseguir nunca tentar se justificar ou se isentar de responsabilidade, alegando que o cargo dele era diferente daquele tal que ele praticou determinado ato. O princípio máximo da administração pública é o princípio da legalidade, e agente nenhum pode praticar qualquer ato se não tiver respaldado por lei. Então, essas cautelas são importantes, porque pode dar processo administrativo, pode dar demissão, pode dar ação de improbidade e até crimes funcionais. Outro tema abordado por Hamilton foi o princípio da moralidade. De acordo com o advogado, esse é um assunto altamente complexo, uma vez que em determinadas condutas o que é considerado moral ou não é relativo aos princípios de cada um. Esse princípio, ele impõe que o administrador não dispense a prática de preceitos éticos na condução do seu agir, naquilo que vai nortear o seu agir. Ele deve pautar a sua conduta, não só em critérios de legalidade, de conveniência e oportunidade, quando a legalidade assim permitir, né? Porque você tem a legalidade estrita, você tem a legalidade mais... uma legalidade mais estrita, no sentido de que só pode praticar o ato permitido, até a vontade da prática do ato ela é restrita àquilo que está definido na lei, e você tem aí umas questões de discricionariedade, que a lei autoriza um mérito ali de conveniência e oportunidade da prática de determinado ato, quando principalmente estamos falando de políticas públicas. Na aula, o professor esclareceu ainda o princípio de freios e contrapeso, na divisão de atribuições entre os poderes. Você está amparado aí por uma questão, né, dentro de uma questão de equilíbrio de poderes, dentro daquele princípio que fala da repartição, da separação de poderes, do princípio de freios e contrapesos, que visa ali manter um poder paralelo ao outro, sem que um se sobreponha ao outro. Um não intervém no outro. Está se discutindo muito isso recentemente, né, sobre intervenção de um poder sobre o outro, mas esse princípio dos freios e contrapesos, a ideia básica é essa, é controle com responsabilidade, é um poder não poder se sobrepor ao outro. O judiciário não pode se sobrepor ao poder legislativo, principalmente no que tange ao mérito, que a gente falou, salvo se o mérito for viciado. Se o mérito do ato administrativo for viciado, o poder judiciário pode adentrar, inclusive anular o procedimento. Do contrário, há a máxima que entende que não cabe ao judiciário intervir no mérito do ato administrativo, cabe ao gestor definir por como agir e por que agir. Os cursos do ILP são gratuitos e podem ser acompanhados ao vivo ou posteriormente pelos canais da Rede Alesp.